Olá, boa tarde. Oi, Poliana. Oi, Ana. Oi, Elisa. Lolois. Oi, Camila. Me conta, já almoçaram? Como vocês estão? Estão com o bebezinho no forninho ou já estão amamentando? Mabel. Conversem aqui comigo, gente. Thomas, boa tarde. Oi, Grazi. Então, gente, como saber se eu tenho leite suficiente para o meu bebezinho? Envie aqui, onde tem esse aviãozinho, manda para alguém que você acha que está precisando aí participar, que precisa aprender um pouquinho sobre amamentação, alguém que está aí com um bebezinho pequeno, que está gestante. Ah, o bebê no forninho, que legal! De quantas semanas? E como que é o nome? Conta aqui pra mim. Gente, quem não me conhece, eu tenho 2 filhos, tá? Eu sou mamãe da Maria Valentina, de 11 anos, e do João Pedro, que tem 8 anos. E consegui amamentar os 2. E a minha história na amamentação começou por causa da Maria Valentina, que eu tive todas as dificuldades. Oi, Najara! Eu tive todas as dificuldades do mundo para amamentar a Maria Valentina. Oi, Vanusa. E assim, o meu mamilo, eles são planos e invertidos, então foi bastante sofrimento. Mas foi isso que me impulsionou muito aí estudar bastante sobre amamentação, me motivou a aprender e a ensinar também. Oi, Alair. E como que a gente sabe? Ana Cristina de Araújo. Enviei para os meus alunos, que legal. 33 semanas, Princesa Aurora, que nome lindo, Aurora. Quando eu estava grávida da Maria Valentina, eu não sabia que era uma menina, e eu sonhei que eu chamava ela de Maria Valentina. Eu falei, eu acho que vai ser uma menina, e se for menina vai se chamar Maria Valentina. Então, por isso que o nome dela é Maria Valentina. Mandam aqui para o convite, curtem, mandam bastante coraçãozinho aí, porque o Instagram vê que a gente está aqui e ele distribui o conteúdo. Ótima professora, que vale ouro cada live. Obrigada pelo carinho, Najara. Então, como que a gente percebe se está tendo leite ou não? A gente vai observar os sinais objetivos da criança, a gente vai olhar aí também, observar o comportamento da criança, que são os principais indicadores que a gente olha aí se está produzindo leite ou não. A Vanusa, sou mãe do Ravi, ele tem 2 meses, e o meu leite é muito pouco, ele fica chorando. Quando teve fila da boniteza. Obrigada, Najara. Então, a gente observa, assim, os sinais objetivos, se a gente está produzindo leite, a gente observa os sinais de comportamento e, lógico, a gente olha para a criança e olha para a mãe, para entender aí. Eu sempre falo, amamentar, por que não é algo instintivo? Por que não é só a gente pegar o nosso bebezinho? Olha, uma das minhas bonecas, essa é a minha, outra é da Maria Valentina. Por que não é tão fácil só colocar ali e o bebê mama? Alguns bebês acontece, mas a grande maioria não, porque não é instintivo. E a amamentação, ela envolve vários fatores. Fatores da criança, do bebê, fatores da mãe, fatores emocionais, fatores da mama, todo o contexto que a mulher está inserida. Então, por isso que não é tão fácil, tão simples amamentar. Quem está aqui, depois vai lá na bio e se inscreve aí na jornada da Mamãe Bombástica, onde eu ensino aí todos esses conteúdos sobre
amamentação, como você ter uma amamentação bem-sucedida. Em muitas situações acontece assim, a mãe amamenta por 2 meses, por 3 meses, e por diversas situações ela não consegue dar sequência. Mas, sim, até 2 meses, até 3 meses, foi sim uma amamentação bem-sucedida. Grazi, maravilhosa, que todas as mamães possam contar com teu empenho e conhecimento. Grazi, querida, um beijo pra você. E pro Miguelzinho lindo aí também. E acontece muito erro no manejo, nas técnicas de amamentação. 95% das mulheres, elas são capazes de produzir leite. E o que acontece aí com esses 5%? Gente, quem tem as perguntas, eu vou pedir para vocês colocar aqui nesse balãozinho, tá? Tem um balãozinho e um pontinho de interrogação. Aí depois eu olho ali e respondo para vocês, tá? 5% então das mulheres, elas têm a hipogalactia, que ela tem uma baixa produção de leite. Ou ela produz leite, o bebê não tá ganhando peso. O que acontece aí? Se 90, olha só como é um indicador importante. 95% das mulheres, teoricamente, são capazes de produzir leite, produzir na quantidade suficiente para o seu bebê. 5% vai ter algum problema real de baixa produção de leite. E por que os bebês no Brasil mamam em média apenas 54 dias de vida? O que acontece? Os bebês deveriam mamar exclusivamente no peito até o 6º mês, aí inicia a introdução alimentar e continua a amamentação sendo o principal alimento até 1 ano e complementar até os 2 anos ou mais, até quando a mãe e o bebê acham que é necessário. Não existe um tempo mínimo. Antes de 1 ano é considerado desmame precoce. E se a criança não tiver contato com bicos artificiais, com chupeta, com mamadeira, com chuquinha, com bico de silicone, raramente uma criança desmamaria por conta do peito antes dos 2 anos de idade. E é muito comum, eu escuto muitas mães falarem assim, o meu bebê desmamou por conta, o meu bebê largou do peito por conta. Mas isso, na verdade, acontece devido às interferências que nós, por falta sim de conhecimento, acabamos colocando aí na vida das nossas crianças. E eu falo assim, muitos médicos, eu estava fazendo uma orientação essa semana e uma aluna do curso falou assim para mim, a pediatra recomendou fórmula com uso de mamadeira. E a fórmula, gente, sim, em muitas situações ela é recomendada, ela ajuda a salvar a amamentação, porém essa fórmula, ela tem que ser muito bem administrada. Se você oferecer com a mamadeira e não corrigir a causa, você vai causar uma distensão no estômago da criança, cada vez a criança precisa mais de fórmula, o bico artificial vai causar a disfunção oral e ainda na mamadeira vai causar a confusão de fluxo, porque no peito o leite ele sai em jato e ele é intermitente. Vem um reflexo, aí vem umas gotinhas, aí vem outro reflexo de ejeção, aí vem umas gotinhas. E na mamadeira é diferente. Você coloca o leite ali e a criança vai engolir e você tem certeza que engoliu e que tá tudo certo. E no peito, você não sabe a quantidade de leite que você tem. A mama deveria ser transparente e deveria ser dosada, né, em ml, para você saber se realmente tem leite ali, a quantidade que o bebê recebeu de leite. Então, como não tem isso, a gente precisa observar o que eu vou falar para vocês, esses sinais que são bem objetivos e os sinais de comportamento. É uma maneira segura de você saber se você está tendo leite aí ou não. E hoje, as mães, a grande maioria das mães, elas têm a consciência do quanto é importante o leite materno, que ele é superior a qualquer outro alimento e que nada, nenhum outro alimento, nenhuma fórmula substitui todos os benefícios que tem no leite humano. Por quê? Ele é um leite pronto para
para o sistema digestivo, para o sistema renal, para o desenvolvimento, para o crescimento da criança. É o único alimento que é vivo, que traz aí células de defesa, proteção, células de anticorpo. Hoje a gente vive aí nessa situação de pandemia. Uma mãe que tem contato com o vírus, né, da Covid, ela não vai passar pelo leite o vírus para a criança. Se acontecer de passar, vai ser pelas vias respiratórias e não ali pelo leite materno. Então é o único alimento que traz essa proteção. E hoje as mulheres têm essa consciência. Só que muitas vezes o erro já acontece lá na maternidade. Gente, eu sempre falo isso porque eu sou enfermeira e eu vi isso acontecer assim por anos e continua acontecendo. Sai com a receitinha da fórmula lá na maternidade. Começa a tomar fórmula lá na maternidade. Começa a usar chupeta para acalmar na maternidade. Gente, a criança chora, é um meio de comunicação. Ela tá tentando falar que algo não está legal. Então, se eu inicio tentar calar esse choro lá na maternidade, introduzir já a fórmula, eu vou complicando a minha amamentação. Então, eu preciso saber o que é o correto para não cair aí nessa onda de erro. Por que eu falo erro? Que muitas vezes a mãe quer amamentar e ela se encontra numa situação de dor, de fissura. Ela vai no pediatra, ela acha que está com baixo leite, o pediatra prescreve fórmula, às vezes procura uma consultora de amamentação, não olha para a amamentação, não, realmente precisa fórmula, tem que ganhar peso. Então a mãe está desesperada, ela procura ajuda, ela entra. Hoje existem muitos grupos aí na internet de mães e muitas vão no conhecimento e acabam caindo em alguns erros que outras mães caem. Então, e na tentativa de buscar o melhor, a mãe ela vai em busca, ela quer um medicamento que aumente a produção de leite, ela quer saber que o filho esteja alimentado. Toda mãe quer isso. E para isso, gente, existe sim técnicas corretas e seguras de amamentação. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, gente, eu ensino dentro do curso Método Amamentação Bem-Sucedida. Mas todos os dias aqui eu posto conteúdos, eu falo sobre determinados assuntos que ajudam muitas mães. Não é de uma maneira assim sequencial como no curso, mas o que eu posto aqui, gente, é informação séria, é informação científica, é aquilo que realmente dá resultado e aquilo que é bom para você, que é bom para o seu bebê. É fácil? Não, muitas vezes não é fácil. Muitas vezes a mãe chora, o bebê chora. Eu já chorei amamentando e, assim, é difícil uma mãe que não tenha chorado. Toda mãe dá o seu melhor. Não se culpe se você não está conseguindo, tá? Não se cobre tanto. Vocês são maravilhosas. Cada mãe faz o melhor pelo seu bebê. Então, o que precisa aí pra gente melhorar essa produção de leite são técnicas corretas de amamentação, manejo correto, corrigir a postura do bebê, corrigir a postura da mãe, tudo isso influencia na produção. E existe muito a cultura do leite fraco. E como que surgiu essa cultura aí do leite fraco? Quando surgiu aí o leite em pó, a mamadeira, quando a mulher começou a sair para trabalhar, os seus filhos precisavam ser alimentados. Então ela introduzia ali o leite em pó, que já estava pronto, a mamadeira. E de onde que veio isso? Essa história, para vocês entenderem de onde veio a mamadeira, o leite em pó, começou lá na Segunda Guerra Mundial. E que se a gente for parar para pensar, não fazem tantos anos assim. A Segunda Guerra Mundial, vamos estudar história, mais ou menos 1939. Aí o que acontecia? As pessoas iam para a guerra e elas levavam o leite condensado, o leite em pó, para sobreviverem lá na guerra, porque eles eram altamente calóricos, altamente ali nutritivos e não estragavam, então ficava por um período de tempo. Acabou a Segunda Guerra Mundial, a indústria estava produzindo o leite condensado, o leite em pó, e o que a gente vai fazer com isso agora? Aí alguém falou, opa, as mães estão trabalhando,
os bebês precisam mamar. Então, vamos oferecer o leite em pó, vamos oferecer o leite condensado para as crianças. E lógico, começou então a oferecer a mamadeira, começou a oferecer o leite em pó para as crianças, e as crianças mamavam e dormiam. Aí as mulheres iam consultar e o que acontecia? O médico falava, o teu leite é fraco. Na maioria, antigamente a maioria eram médicos homens, não entendiam nada de amamentação, muito menos assim dos benefícios, e falavam, olha, dá leite em pó, dá o leite condensado que é melhor do que o teu leite. E aí foi criando essa cultura de que o leite da mãe é fraco. Na década de 70 teve um comercial da Nestlé e ele foi boicotado. Na capa desse comercial, se vocês pesquisarem, vocês encontram essa matéria. Era uma mãe desnutrida amamentando e falava assim, mesmo uma mãe extremamente desnutrida, essa mãe consegue amamentar, ela consegue ter leite na quantidade suficiente. Hoje, gente, com todos os estudos, as publicações científicas, as últimas, a gente já sabe que não, que precisa ter uma alimentação saudável, que precisa ter uma boa ingesta hídrica e você precisa mandar uma boa matéria-prima para você ter uma boa produção de leite, porque vai impactar diretamente aí na qualidade do leite para a criança. Então é necessário comer todos os alimentos aí que são necessários para produzir mais leite materno. E nessa época ali, pós Segunda Guerra Mundial, começou a mortalidade infantil muito grande. E os órgãos da saúde, a gente precisa dizer que não existe o leite fraco porque estão morrendo muitas crianças. E é muito recente, gente, no ano de 2000, os países participaram de um encontro da ONU e lá foi definido assim. Depois vocês pesquisam no Google e olhem que interessante que é isso. 8 jeitos de mudar o mundo. Esses 8 jeitos de mudar o mundo, eu não me recordo agora, mas o quarto, quinto item lá, fala assim, redução da mortalidade infantil. O leite materno, gente, ele reduz o risco da mortalidade infantil. É o único alimento que reduz o risco da mortalidade infantil. E no ano de 2000 já vinha, olha quantos anos se passaram e vem todos os órgãos da saúde trabalhando muito nessa questão da redução da mortalidade infantil. E não é só no Brasil, é no mundo todo. O leite materno previne a mortalidade infantil, previne a obesidade, previne leucemia, que é um câncer infantil que acontece em crianças, diabetes, hipertensão infantil, várias doenças que só o leite vai produzir. Então, mães, acreditem em vocês, no potencial de vocês. Nós somos mulheres, somos mamíferas, nós temos as nossas glândulas. Tem aí uma porcentagem que pode ter a dificuldade, mas existem técnicas e manejo correto. Então, é daí que vem essa cultura toda do leite fraco. O leite humano, ele é insubstituível. Os benefícios são para a primeira infância, recém-nascido, e eles se estendem sim por toda a vida. E nessa condição para você saber se está tendo leite ou não, a gente olha o círculo da amamentação, o ciclo da amamentação. O bebê ele tem que ter uma pega correta, uma sucção efetiva. Quando ele tem uma pega correta, uma sucção efetiva, vai ativar as glândulas mamárias, vai desprender aquele leite gordo que está ali na parede dos alvéolos e vai estimular aí a produção e a ejeção do leite, através da pega correta e da sucção efetiva. Então, quando a gente utiliza aí qualquer bico artificial, vai prejudicar essa pega e essa sucção. Crianças que têm ali o frênulo curtinho, que já nasce com essa disfunção, também prejudica muito ali a sucção e também a pega. Corrige, faz ali aquele procedimento cirúrgico, resolve e fica tudo certo. Então, para produzir o leite, o principal está aqui, no bebezinho, tá? Então, a gente não deve interferir. A amamentação deve ser natural. E quando a gente começa a interferir, como? Com mamadeira, com chupeta, com bicos,
a gente começa a interferir no ciclo natural. A gente inicia um desmame precoce. Aqui é a produção do leite na parte do bebê. E tem a parte materna. E a parte materna, o leite começa a ser produzido lá no cérebro, depois que ele vai ser produzido ali na mama. Então, o que está lá no cérebro? A parte neurológica, a parte biológica. Quando o bebê faz a sucção, manda o estímulo lá para o cérebro e começa, então, a produzir. A prolactina produz o leite e a ocitocina faz com que desça o leite. Então, a parte emocional é o que vai ajudar a descer o leite. Se a mãe está num ambiente estressado, se tem muitos palpiteiros de plantão, tudo isso vai sim prejudicar a descida do leite. Então, quando você for amamentar, esteja no seu cantinho da amamentação, procure um ambiente calmo, tranquilo, beba água antes de amamentar, coloque um sonzinho relaxante, porque tudo isso vai ajudar no reflexo de ejeção. E lógico, tem algumas situações que na mãe ainda a gente vai observar a mama. Se durante a gestação ela teve alguma modificação, porque a mama, ela é concluída quando a mulher engravida. E aqui, ó, a gente tem, parece umas, esse tempo alguém falou pra mim, umas espinhazinhas. São algumas glândulazinhas e elas soltam um óleo, como se fosse um óleo. Então ela vai escurecer, ela vai protegendo essa região que vai ficando aqui mais escura e ela exala um odor ali para que o bebê ele consiga sentir onde é e venha ali e abocanhe e consiga fazer a pega. Por isso que a gente não deve usar cremes, óleos aqui nessa região, para não prejudicar o que está sendo preparado lá na gravidez para amamentação e no período da amamentação também, para a gente não remover essa proteção natural. A partir do momento que a gente começa a interferir, usar o que não é necessário, a gente interfere no processo fisiológico ali da amamentação. Então, existe essa condição da mama que a gente vai avaliar. Se fez uma cirurgia de redução de mama, se cresceu, se desenvolveu, se realmente tem ali algum fator de risco, a questão hormonal, por exemplo, uma mãe que tem diabetes gestacional, ela pode ter um atraso aí na pojadura, na descida do leite, porque a insulina é um hormônio que faz parte da lactação. Então, uma mãe que está aí com essa diabetes gestacional, ela está descompensada, pode acontecer. Não é que vai, mas pode acontecer aí um atraso na descida do leite. Então, na produção, a gente olha, além do bebê, toda essa questão da mãe. E como que a gente faz para corrigir isso? Olhando para a amamentação, gente. Eu tenho um questionário, da Unicef que eu sigo e ele é adaptado, eu adaptei com aquilo que eu preciso saber da mãe para corrigir a amamentação, para melhorar, para ter essa amamentação bem sucedida. Então, com base no que a mãe me responde, eu sei exatamente aonde está o problema e sei o que precisa ser corrigido para resgatar essa amamentação. E como que eu consegui descobrir isso, gente? Eu falo assim, ó, primeiro sendo mãe. Sendo mãe, os principais responsáveis por isso são a Maria Valentina e o João Pedro. E no campo de batalha, no dia a dia, atendendo aí bebês todos os dias, acompanhando o nascimento de bebês todos os dias, eu fui aprendendo e estudando muito. Então eu falo assim com bastante propriedade para vocês que eu consigo sim fazer os bebezinhos mamar e entender o que está acontecendo. E quando realmente precisa de fórmula e quando não precisa. Então, gente, o que a gente vai fazer? Deixa eu só beber um golinho de água aqui. Tem várias situações que vão interferir na produção do leite, mas a gente vai olhar como que está a nutrição da mãe, como que está essa ingesta hídrica, como que está o tecido mamário, se ele é suficiente, como que estão esses ductos aí, como que estão os hormônios, tudo isso influencia ali na produção. E a gente olha também para a condição do bebê, como que está ali essa pega, essa sucção,
Ah, tem alguma disfunção oral? Como que a gente corrige essa disfunção oral para que o bebê consiga de fato fazer aí a sucção? E observe se a tua produção de leite está boa, os sinais objetivos. O que são os sinais objetivos? Peso do bebê e xixi na fralda. Gente, eu já peguei bebê com 12 horas de um plantão das 7 da noite para outro plantão das 7 da manhã que achava que estava mamando. Nem sempre o bebê vem pro peito, ele está mamando. Às vezes ele vem e fica assim, ó. Ele fica dando umas chupadinhas e ele não está de fato, efetivamente ali mamando. E o bebê desidrata. Não faz xixi, aí começa a ter febre. Os primeiros dias o bebê tá com febre, a fralda tá sequinha. Então são sinais bem objetivos assim, gente. Fralda seca, o bebê não tá mamando. Mas será que o bebê não tá fazendo a sucção correta ou será que a mãe não está produzindo leite? Aí são situações que você precisa observar, olhar. Ah, uma mamada de 5 minutos é muito pouco, gente. Precisa mais, precisa estimular, tem que mandar fluxo de leite. Então, é muito importante observar isso. O peso. Em 24 horas, um bebê que está bem hidratado, bem nutrido, que está mamando bem, tem que ter pelo menos 5 fraldinhas aí molhadinhas de xixi, tá? Isso é um bom indicador de que o bebê está mamando bem. O bebê está ativo ali e o outro é o ganho de peso. Quanto que o bebê ganha de peso por dia? Uma média de 20 a 45 gramas por dia. Está ganhando peso, está fazendo xixi, está ok. Esses são os sinais objetivos. Pode ter aí no meio, depois de 14, 15 dias, as cólicas. E, gente, cólica raramente dá antes desse período, tá? Porque ainda não tá colonizado o intestino. Então, a maioria do chorinho ali é fome, é sede. Raramente vai ser cólica antes do 14º dia. Pode, mas é difícil. Então, esses são os sinais objetivos. Que tem leite, que tá indo bem. E os sinais de comportamento. Como que eu vou saber? Alguém sabe me dizer? O bebê começa a fazer a mamada, ele está ativo, ele está interessado, ele faz um ritmo coordenado. Ele faz movimentos de sucção, 1, 2, 3, ele faz uma pausa, ele faz deglutição, faz 1, 2 sucção leve e retorna fazendo aquela sucção efetiva. E quando tem o fluxo ali, o reflexo de ejeção, o fluxo de leite, a saída que leva 2, 3 minutos aí após o início da mamada, é possível, se você prestar atenção, você vai ouvir o bebê deglutindo. Ele faz... Quem conseguir aí filmar, faz um videozinho, manda pra mim, porque, gente, é uma delícia. É um momento assim, de conexão. Olhe para o seu bebê durante a mamada. Preste atenção. Eu sei que o celular, sim, deve estar ali do lado, mas esse momento, se conecte com o momento. Passa muito rápido. E eu falo assim, o mundo pode esperar, o seu bebê não. O teu bebezinho é tua prioridade. Então, nesse momento, preste atenção. E a mãe é a maior observadora. É só você que vai conseguir ver isso dali. Durante a mamada, o bebê não fica irritado. Ele não fica sonolento, ele começa ativo e aí no decorrer da mamada ele vai relaxando o corpo, ele vai relaxando a mãozinha, aquela mãozinha que estava fechadinha, ela fica um pouquinho mais aberta. Então ele termina uma mamada relaxada. E lá no final ele fica às vezes fazendo aquela sucção não nutritiva. Que essa sucção é importante, mas só lá no final. Ele pode largar aí o peito dormindo ou acordado, mas você percebe que ele está saciado no final da mamada e ele vai fazer sonecas de qualidade depois que ele mama. Então esses são sinais assim de comportamento do bebê que você vai perceber se você está tendo fluxo ou não. Então observe os sinais objetivos e os sinais de comportamento. Aí você vai saber como que está o teu fluxo de leite. Não meçam, gente, pela ordenhadeira. Eu vou fazer uma ordenha e eu vou medir quantos ml vai sair.
sempre vai sair menos na ordenha. Por quê? Por duas situações. Primeiro que não existe a mesma conexão com um pedaço de plástico ali, com uma ordenhadeira, do que quando está com o bebê. Então o reflexo de ocitocina diminui. E o segundo, porque a sucção, o calor da boquinha do bebê, ele é único. E nenhum extrator, nenhuma bombinha vai fazer a mesma movimentação da boquinha e vai ter a temperatura da boquinha da criança. Então sempre vai sair menos. Tem técnica, sim, para aumentar aí essa produção de leite na ordenha, mas não caia nessa tentação de querer medir o teu leite ali pelo que sai na ordenha. Sempre vai sair mais o bebê sugando do que você estiver ali de fato ordenhando, tá? Deixa eu ver aqui o que temos de perguntinhas. Suelen, eu tenho tanto leite que o meu peito deu mastite. Tratamento por 7 dias, ainda não saiu a bolinha. Será que devo ir ao médico? Suelen, a mastite é muito importante você fazer a ordenha de alívio, tá? Não estimular demais, faz a ordenha de alívio e se precisa sim, retorna lá no teu médico, tá? O bebê golfar em pequenas quantidades é normal? Sim, pequenas quantidades, os bebezinhos sempre ficam golfando ali. Meu bebê não está mamando direito por conta de gases presos. E agora o cocô, não sei. Deixa eu ver aqui. Não sei o que faço. Será que interfere? Sueli, os gases, sim, eles podem atrapalhar, dificultar a mamada. Às vezes você começa a amamentar e o bebê começa a se contorcer, começa a chorar. Então posicione ele ali mais sentadinho, mas ou segura ele em pezinho para ele fazer um pouquinho de digestão, para melhorar ali essa condição dele. Mas é importante avaliar porque assim, tem os gases, tem a disquesia. A disquesia não é nenhuma doença, tá, gente? É uma disfunção ali. O bebê ele tem dificuldade para evacuar, para fazer cocô, ele faz para soltar gases, ele faz a força ali no pescocinho em vez de fazer aquela força como se ele estivesse sentadinho para evacuar. Então, seria bom avaliar para entender o todo aí, tá, Sueli? Gente, amanhã eu estou aqui de novo às 12 horas. Quem quiser, quem puder, me acompanhe aqui. Não esquece de se inscrever lá na minha bio, na Jornada da Mamãe Bombástica. Lá tem muita coisa boa, tem muita surpresa por lá que eu vou mostrar para vocês. Manda um coraçãozinho aqui e nos vemos amanhã, tá bom? Beijos!